Conhecer o Laboratório de Arqueologia do Museu Amazônico UFAM é uma maneira diferente de aprendermos a história do Amazonas de há mais de 10 mil anos. O laboratório dispõe de vestígios como ferramentas feitas da rocha, cerâmicas e restos de ossos da fauna. Nesse local aqui do laboratório, né, ou seja, tem uma sala, e essa sala é de exposição, e essa exposição ela tem exatamente coleções arqueológicas, e essas coleções elas estão subdivididas talvez em 3 categorias, né, ou seja, a categoria lítica e a categoria cerâmica. E também nós temos alguns resto também de ossos da fauna, né, aqui da Amazônia. Eu começo aqui falando sobre o lítico. E na história geral, um dos primeiros procedimentos que se trabalha é a chamada história do modo de produção de vida das populações. Então, nesse modo de produção, para fazer qualquer evento, precisa de ter um artefato. E esse artefato, as populações que viveram aqui na Amazônia nos últimos 10 mil anos, 12 mil anos, eles buscaram exatamente toda a alegoria de material rochoso para fazer ferramenta que atendesse essa demanda social. Então, um tipo de ferramenta que a gente tem encontrado no registro arqueológico é a chamada transformação da rocha em artefato para atender essa demanda. E aqui nós temos exemplos de material que é chamado de lâmina de machado, e também tem alguns fragmentos de rocha também que talvez era utilizado no dia a dia dessas populações, mas também tem peças que possivelmente eram simbólicas. Dá para ver lá o pilão, né? O pilão feito, ou seja, um bloco, né, rochoso. Então, dá para perceber que eles fizeram aquele eixo no meio, né, circunferência, utilizando exatamente, né, para quebrar alguma coisa, ou seja, produção de alimento. Então, olhando exatamente todo aquele esforço que eles fizeram ali para uso contínuo dessa população. Quantos indivíduos utilizaram aquele artefato? Não se sabe dizer, né? Mas certo é que foi o ser humano que utilizou aquele artefato, ou seja, não foi o macaco, né? Ou seja, não foi o macaco. O outro dado também que nós podemos perceber, olhando aqui, as lâminas de machado. Aí, de repente, mas será que eles cortavam uma árvore com essa lâmina de machado? Sim. Então, hoje, nós vivemos na sociedade do consumo, não é isso? Então, para mim cortar uma árvore, eu preciso de um motosserra, que acabou. E aqui, ou seja, eles não visavam destruir rapidamente, mas sim usar e devolver à natureza. Então, eu não sei se vocês concordam comigo ou discordam comigo, que tem uma expressão hoje chamada de extrativismo. Já viram essa expressão? E me parece que esses artefatos aqui mostra muito claro isso, que eles usavam esse ambiente e depois tentavam repor para a próxima geração, não é isso? Então, eu acho que isso está muito claro nesse registro arqueológico. Então, são artefatos que fazem parte dessa história, né, dessas populações que viveram aqui na Amazônia, utilizando esse material rochoso para atender essa demanda dessa sociedade. Além das ferramentas que fabricavam, outra técnica indígena que chama a atenção é a forma de armazenar o próprio alimento. Um outro detalhe também que dá para ver aqui é a questão do alimento, né? Eu não cheguei a falar sobre isso, mas lá no fundo está o chamado pão, né? Ou seja, o beiju, né, dessas populações. Dá para ver lá, tem uma cientista, a Laura Fouquin, ela trabalha exatamente só com aqueles artefatos que estão ali, que é alimento que era feito. Então hoje, o homem moderno está cheio de artefatos, no caso a geladeira, que é um crime ambiental. Olha o que eles faziam, pegavam a terra e guardavam exatamente aquele artefato para se alimentar. Então, e aí? E aí, né? Como fazer isso? Então, um saber, né? Um saber que talvez foi ventilado por milhares de anos na região. Como manter esse alimento, né, preservado para consumo, né, constante das populações. Então, olhando para esse tipo de material e fazendo uma associação com o plástico, é um desastre total. Isso aqui, ou seja, não impacta nada, né? E o plástico impacta. Então, todo esse monstruário que você falou, que eles não tinham, eles eram despossuídos de tecnologia, isso é puramente errôneo, entendeu? Então, a arqueologia hoje está mostrando que sim, que essas sociedades lá tiveram ganho, né, potencial para mostrar essa grande história. Então, hoje,
os registros arqueológicos vêm mostrando que essa Amazônia ela foi densamente ocupada e esse densamento talvez esteja associado a essa mudança de paisagem. Uma das mudanças paisagens clássicas da arqueologia produzida pelas populações da Amazônia Antiga é a mudança do solo, a chamada terra preta, né? Essas informações que hoje está sendo trazidas pelo registro arqueológico. Então, repetindo o que você me perguntou, sim, eles tinham exatamente uma organização muito complexa. As cerâmicas também apontam para sociedades complexas, organizadas e bem desenvolvidas. Cerâmica, que talvez seja incorporada no segundo momento que é possível chamar de a segunda tecnologia da Amazônia Antiga, que é a indústria cerâmica. A partir dos trabalhos da arqueologia, ela vem mostrando que essas populações eles tinham grande habilidade de trabalhar objetos cerâmicos. Então, aqui nós estamos vendo uma exposição que tem peças cerâmicas e essas peças cerâmicas com várias funções. Uma delas para ritual fúnebre. Na escavação arqueológica realizada pelo projeto Amazônia Central, que começa em 99 e chega até 2012, em 2006 foi feita uma escavação com vários alunos e nessa escavação foi chamada de sítio escola. No sítio escola nós encontramos em Iranduba, hoje está na cidade de Iranduba, um sítio chamado de Ratahara, que foi dado pelo pesquisador na época. Então nesse sítio era um sítio cemitério a céu aberto, com vários artefatos expostos, alguns enterrados. Para testar a hipótese que era um grande assentamento da Amazônia Antiga, foi feito vários cortes. Um deles foi encontrado mais de 16 urnas coletivas próximo da outra. E desse ajuntamento foi tirado duas que estão aqui à mostra nessa exposição. E essa tradição ceramista foi dada por um arqueólogo que trabalhou aqui na região por volta de 58 até 65, de Peter Paul Hilbert, se eu encontrasse na literatura. E aí ele deu ao título dessa cerâmica chamada de a fase Manacapuru. Então nós estamos vendo aqui a fase Manacapuru, cerâmica muito bem queimada e muito bem tratada. Agora, o material associado à cerâmica é o caraipé. O caraipé é uma árvore que ela está nos dois ambientes aqui da várzea e de terra firme. Então essas populações tiravam a entrecasca do caraipé e levavam ao fogo e formavam tipo um polvilho. Hoje no bolo precisa colocar o quê? Fermento, né? Então eles colocavam esse caraipé peneirado junto com a argila e faziam essa cerâmica. Então aqui tem uma amostra do chamado caraipé lá naquele vasinho. Então, olhando essa tecnologia, eles também criaram alternativa para criar elementos para atender essa demanda social. Hoje, para mim, dificilmente eu ando de avião, mas para mim lá em São Paulo eu preciso do quê? Para ir rápido de um voo, não é isso? Mas o que é um avião? É uma tecnologia utilizada o quê? Para a questão, ou seja, né, de comunicação, é ou não é, né? Entre que as populações. O cara que come, ou seja, se alimenta durante o dia de farinha e uma trincha assada, ele vai precisar de quê? De se hidratar com o quê? Com água. Se ele mora, ou seja, numa terra firme que tem, sei lá, 20 metros, 30 metros de altura, para ele descer para tomar água, ele ia viver tomando água, ele não ia trabalhar, só tomando água. O que eles fizeram? Artefato para atender. E aí, o que vocês acham? Não é? Então eu acho que esses artefatos aqui foi exatamente construído para atender essa demanda, né? Essa social. O mais interessante é que a maioria desses vestígios foram encontrados em Manaus e região metropolitana. O relatório do Barbosa Rodrigues de 1855, 56, ele exumou duas urnas, igual essa aqui, em Itacoatiara, que ele chamou isso aqui de a chamada cerâmica miracanguera. Isso na literatura vai dizer que mira seria exatamente o resto, né, e canguera, pessoas enterradas, isso na Tupi-Guarani. Então, olhando para essa característica, uma aula de arte, né? Olha só o que eles inventaram aqui, né? O que é isso? Uma aula de arte, ou seja, pintura, né? No interior desse vaso tinha 8 restos humanos. Dentro dos 8 restos, 2 crianças, 6 adultos. Então, olha só a elegância deles, né? E hoje o cemitério ocidental, ou seja, é horrível, né? Então, olha só,
um cemitério onde se tinha esse artefato com o resto humano, mas com uma representação, ou seja, de um gênero, né, feminino. Olha o outro lá, talvez do masculino, né? Então, eu acho que esses exemplares mostram mais ou menos o que era essa grande história da Amazônia Antiga, que esses povos utilizavam o recurso que se tinha, como se faz hoje, para, né, fazer, abrilhantar exatamente, né, a sua cultura, né, o seu social. Então, identidade, né, social. As populações ainda usam, né, a questão das frigideiras, né, para fazer comida. Então, tinha um assador que nós encontramos in situ, que ela tem um forno ainda com as estruturas. Dá para ver que ela tinha marca de fogo. Marca de fogo. Então, fazer o alimento, ou seja, nesse artefato, tudo orgânico, né? E aqui de Manaus, da Zona Leste, lá da Colônia Antônio Aleixo, tá bom? Nós tiramos isso em 2015, um projeto que teve aqui da universidade. Então, é uma coisa lindíssima, entendeu? E aí, olhando essa estrutura desse artefato, quando ele saía de circulação, ele virava o quê? Terra. Ou seja, diferente do plástico, né? Vocês concordam? Foi a primeira urna que eu tirei em 2000 aqui em Manaus. Infelizmente, ou seja, a sociedade brasileira ainda não tem ainda essa força de mostrar que essa é uma riqueza, né, patrimonial e pode ser um recurso. Um vaso como esse enterrado de 2000 anos na Itália gera recurso chamado o quê? De turismo histórico, né, ou ecológico. Então, a gente pede esse valor porque ainda não tem esse conhecimento. E a Universidade Federal do Amazonas, a partir de 97, a gente começa a trabalhar exatamente isso. Então, dá para ver todo o material, olhando, a grosso modo, a delicadeza que eles tinham em preparar esse artefato para atender essa demanda social de eventos sociais ou do dia a dia, né? Então, me parece que isso está muito presente na questão desses achados arqueológicos aqui na chamada Amazônia Central. Museu é aula de arte, de história e muita cultura.